Bom dia, galera do Larúzia. Então, aqui é a professora de ciências, Wilma Estrela, e vamos aqui fazer a revisão do sistema digestório e sistema respiratório. No sistema digestório, gente, ele é super importante porque ele é responsável pela nutrição do corpo. A gente precisa obter nutrientes e esses nutrientes, eles são provenientes da própria alimentação. Nós temos que nos alimentarmos para suprir as nossas necessidades energéticas, ter energia, para realizar as nossas atividades do dia a dia. Então, aqui, várias imagens de pessoas se alimentando, porque a alimentação é crucial, para a nossa vida. Então, vamos ver aqui quais são os órgãos que estão associados ao sistema digestório. Então, bora lá. Primeiro, nós temos a boca, que muitos livros trazem como cavidade oral, a língua, as glândulas salivares, laringe, esôfago, fígado, vesícula biliar, estômago, pâncreas, intestino grosso, intestino delgado, reto e ânus. Todos esses órgãos, e alguns são chamados de glândulas, por produzirem substâncias, fazem parte do nosso sistema digestório, tá certo? Então, bora lá. Os alimentos que ingerimos precisam ser processados para ser aproveitado na forma de nutrientes pelas células. O processo de transformação ocorre por meio da ação conjunta de dois tipos de digestão. Então, existe a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica, gente, ela começa pela boca. Os dentes, eles maceram os alimentos, reduzem o tamanho, E ainda, juntamente com a saliva proveniente das glândulas salivares. O que é essa glândula? Essa glândula salivar produz a saliva, que deixa o alimento molhado. E a digestão mecânica também pode acontecer no esôfago, no estômago e intestino, ou seja, são movimentos que alguns órgãos fazem. No caso da boca, a gente faz de forma voluntária, mastigando os alimentos. No esôfago, existem movimentos que vão levar o bolo alimentar até o estômago, e o estômago também, ele passa por um processo de digestão mecânica. E os intestinos, porque tudo vai acontecer, gente, de forma involuntária. A gente não precisa mandar um comando para que esses órgãos façam o seu trabalho. E a digestão química é onde vai acontecer várias reações que a gente não consegue perceber, e altera a composição dos alimentos. Aquele alimento que a gente consumiu, ele vai ser degradado, digerido, Quando passar por esses órgãos, vão acontecer várias transformações. Esses alimentos vão se tornar partículas menores para ser absorvido, pelo nosso organismo. Então, aqui, órgão do sistema digestório, tem a faringe e o esôfago. A faringe é o canal que conecta ao esôfago. E a faringe, gente, ela é muito importante, porque ela é um órgão que tem uma dupla função. Tanto de passar o alimento, a gente mastiga, macera, e o alimento passa pela laringe. Tanto que outra função que ela tem é de respiratória, certo? Então, quando porque assim, a gente também pode respirar pela boca, é isso que eu quero dizer. Quando a gente está respirando pela boca, a gente está puxando o ar através da laringe até os nossos pulmões. Então, esse tipo de respiração que a gente faz pela boca não é o mais adequado, porque a gente não consegue fazer a filtragem do ar, das impurezas. Então, é necessário fazer pelo nariz, porque é no nariz que vão ter os pelos que vão auxiliar como filtro. E assim a gente vai amenizar as toxinas, a poluição do ar, para não entrar em contato com o nosso sistema respiratório.
Mas pronto, né? O que eu quero falar aqui é que a laringe, ela tanto faz parte do sistema respiratório como sistema digestório. E durante a mastigação, quando a gente está lá deglutinando o alimento, ocorre a inibição da atividade respiratória. Então, quando a gente está comendo, a laringe, ela vai ter uma glândula, uma estruturazinha chamada epiglote, que ela se fecha para que o alimento não passe para o sistema respiratório. Tá entendendo, gente? Quando escapa algum alimento, é por isso que acontece um engasgo. A gente começa a tossir é porque entrou pela epiglote e, na verdade, quando a gente está mastigando e engolindo aquele alimento, a gente passa diretamente para o esôfago. Quando não vai para o esôfago, vai para o lugar errado, aí a gente pode ocorrer o engasgo. O esôfago é um órgão, né, que mede 25 centímetros. Após a laringe, tem esse tubo que vai ser ligado até o nosso estômago. E eles, tanto o estômago quanto o esôfago, realizam movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? São movimentos involuntários que esse órgão, ele apresenta uma estrutura muscular bastante flexível. Então, aí o bolo alimentar, quando a gente engole o alimento, ele é empurrado para baixo. Inclusive, mesmo se a gente virar de cabeça para baixo, esse alimento, ele não volta, porque existem glândulazinhas que se fecham quando esse alimento está passando. Então, não tem como ele voltar. Só no caso da pessoa ter algum problema em uma dessas válvulas, e aí o alimento volta e aí causa o refluxo, tá certo? E no estômago, gente, é um órgão super importante também, em que acontece várias transformações do alimento. Porque, primeiro, que o estômago ele tem um pH super ácido, né, bem ácido, e essa acidez ela vai ser importante para a degradação do alimento, né, para essa digestão química. Inclusive, no nosso estômago tem uma enzima chamada pepsina, que é responsável por grande parte da digestão, né, por grande parte que eu posso dizer assim, da degradação do alimento, né? Porque quando a gente coloca uma substância, quando a gente faz um experimento com o ácido, a gente vê que o ácido ele tem aquele poder de corroer, muitas vezes, né? Mas claro que para o estômago isso aqui vai ser benéfico, porque vai degradar o alimento. Além do estômago realizar o armazenamento, né, do alimento, do bolo alimentar após as refeições, produz esse suco gástrico. Na verdade, é esse suco gástrico que tem esse pH ácido, que vai auxiliar no processo digestório. Outra coisa também com relação ao estômago, gente, que ao redor do estômago existe uma produção de um muco, porque esse suco gástrico ele não pode entrar em contato diretamente com as paredes do estômago. Então, é necessário a produção, né, desse muco para proteger aqui as paredes do nosso estômago. Quando há alguma deficiência da produção do muco, que fica aqui ao redor das cavidades, né, das paredes, essa pessoa pode vir a ter algum problema estomacal, alguma úlcera, gastrite. Então, é isso. Continuando aqui, o intestino delgado. Deixa eu ver se tem a imagem aqui. O intestino delgado, gente, também tá aqui, ó. Peraí que fez sombra aqui no quarto. Ele é muito grande, gente. Ele pode medir a 6,5 metros de comprimento. Então, ele é muito grande. E é aqui no intestino delgado, vou falar de forma bem breve, é que vai acontecer a absorção dos nutrientes. No estômago, que a gente viu anteriormente, acontece a digestão. E aqui é a parte interessante, que o alimento ele vai ser absorvido, né? Os nutrientes daquele alimento vai ser absorvido.
E é um órgão super importante, esse órgão apresenta 3 partes, né, que é o duodeno, jejum e ilho. Cada um desses vão fazer vai ter sua participação com relação à absorção desses nutrientes. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a bile, né, existem glândulas chamadas de glândulas anexas, que na verdade não são órgãos, como o fígado, pâncreas, e que vai ser responsável pela produção do suco. O pâncreas, no caso, vai ser responsável pelo suco pancreático, né? Que vão auxiliar na formação que vai produzir aí os sais biliares, e a bile, ela funciona, gente, como um detergente. A bile é produzida pelo fígado e é levada para a vesícula biliar, certo? E, por exemplo, as gorduras que a gente consome durante, né, o processo alimentar, grande parte dessa gordura vai ser eliminada do nosso corpo, porque em excesso pode nos fazer mal. E o fígado, gente, que é uma outra glândula, ela vai auxiliar na desintoxicação do organismo, porque a gente consome, por exemplo, alguma coisa que venha fazer mal, por exemplo, medicamentos. Nem tudo que tem no medicamento é aproveitado. Então, o que for ruim para o nosso corpo, para o nosso organismo, vai ser eliminado através de um processo de desintoxicação, ou seja, vai ser removida, vai acontecer a remoção das substâncias tóxicas do sangue, como álcool, medicamentos e poluentes, tornando mais solúveis e menos tóxico para posteriormente ser eliminado pela bile e também pela urina. E para encerrar, gente, temos o nosso intestino grosso, que depois que o alimento, aqueles nutrientes passam, né, são absorvidos pelo intestino delgado, que mede cerca de 6 metros. Aqueles alimentos, ele vai passar pelo intestino grosso. Só que o intestino grosso, ele tem uma função bastante específica, que é de absorção de água e sais minerais. E ele mede aqui, ó, gente, em torno de 1,5 metro. E a terminação dele, né, termina no ânus. Então, é no ânus que vai acontecer a eliminação das fezes. E é muito importante, né? As fezes, ela é constituída por por bastante água, né? Por isso que a gente tem que beber bastante água para que essas fezes saiam mais de uma forma amolecida. Então, o que são as fezes, né? São os restos de alimentos que não foram digeridos e que não vai servir para o nosso organismo. Então, o intestino grosso, ele vai ter essa função de absorver a água, essas minerais e eliminação das fezes na terminação anal, que fica, né, nessa parte exterior do nosso corpo.